Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa e começamos desta vez com um assunto de que já falámos antes, mas que mantém presença na atualidade e ao qual regressamos. Embaixador Francisco Seixas da Costa, como é que vê esta questão do ultimato, vamos ter que lhe chamar assim, da Rússia à NATO e aos países do Ocidente relativamente à zona que a Rússia pretende, em torno das suas fronteiras, manter livre de exércitos inimigos? Bom, eu não diria inimigos, porque não estamos em guerra, mas de qualquer maneira, exércitos adversários neste momento. O que a Rússia pretende claramente, embora tenhamos que ter a consciência de que muita desta expressão é declaratória e sujeita seguramente a um compromisso a meio do caminho relativamente à sua vontade e àquilo que é o ponto que os Estados Unidos estarão dispostos a ir, é tentar, no fundo, recuar relativamente às cedências que fez após a Guerra Fria, que permitiram não só o alargamento da União Europeia, mas em particular o alargamento da NATO, com todas as consequências que isso teve em termos da aproximação dos exércitos ocidentais, coligados no âmbito da NATO, daquilo que são as suas fronteiras. Este objetivo, vamos ser claros, é um objetivo inatingível, isto é, a Rússia não vai conseguir o recuo relativamente àquilo que foi o avanço estratégico que os países ocidentais fizeram a partir dos anos 90, a partir do fim da União Soviética, e com muita dificuldade serão feitos ajustamentos a esta política. Dito isto, este é um sinal num quadro internacional que estava muito marcado por esta polarização entre os Estados Unidos e a China. É um sinal que a Rússia dá no sentido de dizer nós temos preocupações de segurança, os Estados ocidentais que têm, nomeadamente os Estados Unidos, porque este recado é para os Estados Unidos. Os Estados europeus são vistos pela Rússia, aliás, como uma espécie de instrumento americano, e a prova provada é que os Estados Unidos, é que a Rússia pretende discutir a questão da segurança europeia com os Estados Unidos, quase numa lógica, essa sim uma lógica quase de Guerra Fria. E a Rússia o que pretende, neste momento e no quadro imediato, é tentar evitar aquilo que é a deriva que já aqui analisamos da Ucrânia para o mundo mais ocidental e, em particular, tentar evitar uma possível entrada da Ucrânia para a NATO e mais do que isso, tentar evitar que se mantenham algumas ideias do que a Geórgia poderia também vir a ser membro da NATO. E, de certa maneira, procurar garantir que o antigo espaço da União Soviética, da antiga União Soviética, fica, eu não diria que neutralizado, porque não é bem essa a expressão, mas que fica imune a tentativas e a avanços do mundo ocidental em matéria de segurança. Será isto aceitável? É evidente que para países que entraram para a NATO, precisamente para garantir a sua segurança face à Rússia. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos países bálticos, Estónia, Letónia, Lituânia, mas também de um país como a Polónia, que vive nessa preocupação constante. Este discurso é inaceitável e consideram que é a sua livre vontade de terem aderido a um pacto político-militar como é a NATO, que deve prevalecer e não necessariamente dar à Rússia uma espécie de um veto sobre a entrada de novos países na NATO. Esta é uma discussão que tem condições para se manter e a Rússia tentou com a questão ucraniana à sua frente, colocá-la em cima da mesa. Não vai haver cedência da parte ocidental relativamente a qualquer veto da Rússia quanto ao alargamento da NATO, mas vai seguramente haver uma maior atenção por parte dos países ocidentais e em particular dos Estados Unidos. Eu volto a dizer uma coisa que costumo dizer, que a NATO é um heterónimo dos Estados Unidos. Sem os Estados Unidos a NATO não existiria. Moscou percebeu isso já, não é? Moscou percebeu isso. Quanto a avanços possíveis no futuro naquela zona de preocupação. Isto é no sentido de dizer que aos Estados Unidos, que sempre que se aproximam daquilo que são as águas estratégicas russas, assim se podemos dizer, deverão ter o cuidado de falar com Moscou.
Esse é um ponto essencial. O que se passou depois da Guerra Fria foi algo que é profundamente traumatizante para Moscovo. Aquilo que se passou depois com a guerra contra o terrorismo, poucos falam, também foi importante, isto é, os Estados Unidos tiveram, pela lógica e pela dinâmica que a guerra contra o terrorismo criou, tiveram facilidades e garantias dadas até na própria área da antiga União Soviética. E, por outro lado, também convém dizê-lo, a Rússia fez cedências fortes no tocante, por exemplo, a facilidades de natureza militar para o ataque ao Afeganistão depois do 11 de setembro e para a manutenção e para o envio de tropas e outros armamentos para essa zona, naquilo que era considerado um ataque à civilização global. E, portanto, estamos aqui num tempo de tensão. Eu não acredito que, em primeiro lugar, não acredito, e julgo que já o disse aqui, que vá haver uma invasão russa à Ucrânia, no sentido prático. Nem o número de tropas russas que estão na fronteira da Ucrânia, sendo embora substancial, é minimamente capaz de fazer uma ação militar que combata as forças ucranianas, e as forças ucranianas estão, e vale a pena dizê-lo, estão extremamente motivadas, sob o ponto de vista nacionalista, as forças de Kiev. E, por outro lado, há conselheiros militares ocidentais, e isso é uma preocupação russa, dentro da Ucrânia. Este é um ponto muito importante. Há conselheiros militares ocidentais, e é sempre os conselheiros militares que as coisas às vezes começam. Como nós também sabemos que há mais do que conselheiros militares russos na zona do Donbass, isto é, na zona pró-russa dentro da Ucrânia. Portanto, estamos aqui numa espécie de um empate de razões, e a Rússia procurará encontrar aqui um meio termo. Portanto, este ultimátum da Rússia à NATO não vai ter o efeito, digamos, que a retórica pretende, mas poderá ter algum efeito de retração por parte da NATO naquilo que já outro dia aqui abordámos, que é a necessidade de, mesmo em relação a regimes e a países cujos regimes nós não aceitamos e consideramos feridos de alguma ilegitimidade sob o ponto de vista democrático, nós não devemos deixar de ter em consideração aquilo que são as suas legítimas preocupações de segurança. E, por outro lado, independentemente daquilo que será o direito de qualquer Estado de poder, à vontade, de fazer as suas alianças democraticamente à luz das suas razões, nós também já aqui analisámos o facto de que isso nem sempre é possível, pela simples razão de que a situação geopolítica de alguns Estados obrigou sempre, de um lado ou de outro, e eu já citei o caso de Cuba, ou um caso possível do México, a ter em consideração aquilo que são os interesses das potências que estão ali ao lado. Custa dizer isto, dá a ideia que todos os países no plano internacional deveriam ser iguais, mas há alguns mais iguais do que outros, e não é por acaso que há 5 membros permanentes do Conselho de Segurança e os outros membros não são permanentes, 2 deles chamam-se Estados Unidos e Rússia. Creio que Joe Biden terá ouvido as suas palavras no nosso último programa, dado que a NATO apressou-se a dizer que o ultimato era inqualificável, mas a Casa Branca explicou que tinha recebido o recado e que estava a analisá-lo. Portanto, tem uma visão um bocadinho mais distendida daquilo que está em causa. A Rússia foi mais longe, inclusivamente apresentou quase 2 planos, 2 projetos de acordo, um deles que tinha a ver com uma espécie de compromisso para o não alargamento da NATO, compromisso formal, que não haverá, que nunca será assinado, Claro. e o outro que tem a ver com uma outra questão, que é uma questão bilateral com os Estados Unidos, que é a possibilidade de ambos os países renunciarem à colocação de armamentos atómicos fora das suas fronteiras. Também aqui se põe um problema mais complicado para os Estados Unidos do que para a Rússia, porque, como é sabido, os Estados Unidos têm uma ação externa de natureza político-militar bastante maior, mais forte do que aquele que a Rússia tem, e em particular em matéria de exportação de armamento nuclear ou da colocação de armamento nuclear em sítios exteriores, e nós perguntamos se não haverá armamentos nucleares na Europa. Há, com certeza, americanos, e noutros locais, eventualmente. A Rússia pretende, digamos, ter uma espécie de novo diálogo, como teve com Ronald Reagan, com os Estados Unidos, no sentido de fazer baixar esta pressão. E estes dois pontos, a questão da Ucrânia, da aproximação das tropas da NATO à Rússia, e aquilo que é a questão do armamento nuclear de ambos os países, começa a ficar ligada num pacote que a Rússia quer discutir com os Estados Unidos.
Muito bem, vamos fazer um primeiro intervalo neste momento. Voltamos já de seguida com 2 novos temas. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez para irmos um pouco mais para o Médio Oriente, o local onde estamos quase semanalmente a regressar, para perguntarmos ao embaixador Seixas da Costa como é que viu a questão da cimeira, digamos, dos 6 Estados, das 6 monarquias, petromonarquias, como se costuma dizer, da Arábia, da Península Arábica, lideradas pelo príncipe herdeiro saudita, que há umas semanas atrás, não muitas, recebeu a visita do presidente francês Emmanuel Macron, que de alguma forma serviu para carimbar o regresso do príncipe herdeiro ao cômputo das pessoas importantes e imaculadas internacionais. Como é que tem visto esta aproximação da França, de alguma forma tentando substituir-se aos Estados Unidos? Parece-me a mim, dir-me-á se concorda. Eu gostei que o António tivesse utilizado a expressão imaculada relativamente ao príncipe da Arábia Saudita, que é considerado unanimemente, e até por relatórios da CIA, o principal responsável pela morte de um opositor saudita e pelo desmantelamento físico de um jornalista ao mesmo tempo americano e da Arábia Saudita, no consulado saudita em Ankara. E isto é talvez a prova mais evidente, e eu vou dizer isto com a maior candura, daquilo que é o comportamento do mundo ocidental relativamente às monarquias do Golfo. As monarquias do Golfo não são todas iguais no tocante ao desrespeito pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, pelos direitos das minorias, à manutenção de uma atitude face às populações que configura a ditadura, e não é por acaso que os Estados Unidos os não convidaram para a cimeira das democracias. Mas apesar de tudo, há uma complacência extraordinária face às ditaduras do Golfo. E essa complacência teve a ver durante muito tempo com o petróleo, com a necessidade dos interesses por realpolitik do fornecimento do petróleo, e tem a ver, agora neste quadro atual, a meu ver, naquilo que é o receio de que um colapso dos regimes desses países possa criar ali um vazio extraordinário, difícil aos Estados ocidentais, no momento de algum recuo em termos de expansão de forças, para o desequilíbrio futuro da região. E, portanto, toca-se com pinças nos países do Conselho da Cooperação do Golfo, que agora reuniram nesta sua cimeira anual, sob a tutela do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e com uma linguagem muito interessante, porque eu julgo que pela primeira vez, eu nunca tinha visto isto escrito, mas provavelmente posso estar errado, os 6 países definiram uma doutrina típica do artigo 5º do Tratado de Washington da NATO, que é um ataque a um significa um ataque a todos. Exatamente. Ora, nós estamos perante 6 países que têm, eles próprios, posições comuns, claramente comuns e de interesses comuns, nomeadamente na questão económica, na questão do petróleo e do gás, mas têm, digamos, posições algo divergentes. E nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, um destes países, o Catar, esteve durante 3 anos e meio praticamente isolado pela Arábia Saudita e com expressão da Arábia Saudita na vontade de outros países do Golfo, por ter aparentemente, digamos, ter algum tipo de abertura relativamente àquilo que eram pretensões de outra área sunita, que era a área sunita tutelada, se assim podemos dizer, pela Turquia, e isso levou a uma espécie de apartheid do Qatar. O Qatar foi recortado há cerca de 1 ano e está outra vez no grupo desses países. E esses países têm uma preocupação essencial, e a preocupação essencial chama-se Irão. Todos esses países vivem preocupados com o build-up, o crescimento, em particular, do programa nuclear iraniano, e também, convém dizê-lo, que eles nunca falam só do programa nuclear, falam do programa nuclear e do programa de mísseis. E esse é um ponto importante porque na questão nuclear que está a ser discutida em Viena entre os 5+1 com o Irão, não está a questão dos mísseis, embora a questão tenha sido sistematicamente colocada, quer
pelos países do Golfo, em particular pela Arábia Saudita, quer por Israel. Exatamente. E, portanto, os mísseis é uma outra questão que está ligada à questão nuclear, mas que não está no pacote que está em discussão. E a Arábia Saudita não deixa de o repetir. Dito isto, eu devo dizer que estou, não digo surpreendido, mas notei com algum interesse aquilo que é a linguagem utilizada face ao Irão. Não obstante haver uma linguagem confrontacional, claramente, o radicalismo da linguagem confrontacional, que era tradicional dos comunicados do Conselho de Cooperação do Golfo, baixou. Baixou claramente, e mais do que isso, há uma espécie de um apelo a Teherão para dar sinais de um discurso de maior aproximação. Sinais que vêm, aliás, de trás, não é? Uma vez que a Arábia Saudita e o Irão aparentemente ter-se encontrado 1, 2, 3 vezes nos últimos meses. E os próprios Emirados Árabes Unidos, assim o fizeram também mais recentemente, como já aqui tínhamos dito. Há uma preocupação comum, e essa preocupação comum tem a ver com as expressões externas do Irão. A principal das quais é a expressão no Iémen, onde a coligação, a Arábia Saudita curiosamente nunca se isola nessa ação. A Arábia Saudita fala da coligação que tem no Iémen, e é verdade. Exato. No Iémen estão todos os países da cooperação do Golfo, com exceção do Omã. E se olharmos para o mapa perceberemos porquê. É porque o Omã tem fronteiras diretas com o Iémen, muito complicadas de gerir, e é um dos países mais frágeis da região. O Omã não está nesse grupo. Mas está a Jordânia, mas está Marrocos, e portanto há aqui uma coligação, obviamente, com interesse que nós sabemos que é tutelada, no fundo, pelos Estados Unidos, que dão o material. Material esse que, e esse é um ponto também interessante, e liga-se àquilo que o António perguntou há bocadinho sobre a questão da França, material esse que os Estados Unidos estarão a tentar vender aos Emirados Árabes Unidos, na garantia de duas coisas. Em primeiro lugar, que os Emirados Árabes Unidos não utilizariam esse material na guerra do Iémen, porque nós sabemos que no Iémen têm sido cometidas atrocidades pelos dois lados, e muitas delas são do lado que os Estados Unidos protegem, isto é, do lado da Arábia Saudita e dos Emirados. E por outro lado, há uma preocupação americana que pode ser que seja meramente formal, no sentido de evitar que eventualmente os F-35 fossem vendidos, ou os aviões caça que fossem vendidos aos Emirados Árabes Unidos, não podiam ser cedidas as suas informações do seu fabrico aos chineses. Não sei se isto tem sentido, se não. Dito isto, Macron, furando pelo meio do deserto, foi vender os Rafale. E parece que também tem uns submarinos a preço de saldo, não é? Ora bem, agora tem uns submarinos de saldo que lhe sobraram de uma venda que não conseguiu fazer à Austrália. E há aqui uma guerra surda em matéria de venda de material militar entre os Estados Unidos, por um lado, talvez com o Reino Unido ao lado agora, e a França, que é um grande produtor e exportador de material militar. Exatamente. Isso mesmo, digamos, a França, que regressa ciclicamente ao Médio Oriente, mais normalmente pelo Líbano, mas também muito naquilo que são os países do Golfo, e onde tem, aliás, interesses e uma base militar, está atenta a estas movimentações. Mas só para dizer, portanto, para finalizar, eu acho que há aqui um ponto, o tom está a baixar entre o mundo árabe, o mundo do Golfo, titulado pela Arábia Saudita, e por outro lado o Irão, e há mesmo sinais também da parte do Irão do interesse nesse diálogo. Isto também tem muito a ver com a consciência, como já aqui assinalamos, de que uma saída dos Estados Unidos dessa região, que não dê, aliás, espaço à entrada de novos atores. A Arábia Saudita seguramente que não deve estar contente com aquilo que aconteceu na Síria, com a entrada da Rússia no território. Será importante garantir. E, portanto, a Arábia Saudita está a tentar fazer pela vida, e os outros países que a seguem estão seguramente juntos nessa atitude. Nesta equação, que é sempre de análise difícil, só falta percebermos o que é que, eventualmente, será a posição de Israel face a tudo isto, não é? Israel está com
com mixed feelings. Eu acho que Israel tem, em relação a esta atitude da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos face ao Irão, de abertura, alguma preocupação, mas está a fazer ela própria um caminho de aproximação, através dos acordos de Abraão que estabeleceu com alguns destes países, um caminho de aproximação com os países do Golfo, e mais do que isso para já houve esta surpreendente, eu diria, visita do primeiro-ministro israelita aos Emirados Árabes Unidos, contactos vários com a Arábia Saudita, e nós sabemos que, no fundo, isto acabará por ser um jogo de interesses estratégicos acumulados, isto é, Israel, no fundo, partilha com a Arábia Saudita as preocupações que esta tem face ao Irão. Claro. E por isso mesmo haverá provavelmente aqui um terreno de entendimento. Longe vai o tempo em que a questão palestiniana dividia os países árabes de Israel. Exatamente, tão inimigos que eles eram. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida, até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, para voltarmos também nesta terceira parte a um assunto de que já falámos. Embaixador Seixas da Costa, como é que viu o debut do novo chanceler alemão na Cimeira Europeia? Pareceu-lhe que é alguém que está a aproximar-se da esquerda ou que está a preferir não deixar a direita? Se é que podemos colocar as coisas desta forma. Bom, sendo ele do SPD, naturalmente que a esquerda não lhe será alheia. Independentemente de algumas lideranças do SPD no passado, pelas suas derivas liberais, tivessem criado algumas dúvidas à esquerda europeia sobre as credenciais de esquerda do SPD alemão. Olaf Scholz fez um início de mandato, eu diria, para utilizar uma expressão anglo-saxónica, business as usual, isto é, com serenidade fez os passos que eram normais, isto é, foi a Paris falar com Macron, como é normal naquilo que é o relacionamento franco-alemão, foi a Bruxelas encontrar-se com os seus parceiros e provavelmente dizer uma palavra no sentido de garantir que a Alemanha é a mesma, tendo embora mudado de titulares, e foi à Polónia fazer também uma visita de cortesia. Veremos em que medida é que isso terá ou não consequências naquilo que é a atitude do governo polaco no quadro da relação europeia. Mas isso fez parte daquilo do politicamente correto, claro, dessas visitas. Eu diria que se tudo tivesse corrido normalmente e se não estivéssemos nos tempos em questão, Olaf Scholz iria aos Estados Unidos e depois iria a Moscou. Provavelmente a primeira visita far-se-á, a segunda se calhar é capaz de ser mais complicada nesta fase. Eu diria que este início de mandato não traz surpresas, e aliás a circunstância do acordo feito entre os sociais-democratas, os verdes e os liberais estar assinado, escrito e ser conhecido do público é uma garantia de uma certa continuidade, e é isso que normalmente dá força aos governos alemães, embora este modelo de coligação que já tinha sido tentado e posto em prática nos Estados, nunca tivesse funcionado a nível nacional, é uma première, mas há sinais, eu não queria aqui estar a ser advogado do diabo, mas há sinais que pode ser, pela política externa, que algumas tensões se podem vir a criar dentro desta coligação. Os verdes têm, nesta matéria, têm a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, e que tem uma postura muito afirmativa relativamente à questão da relação com a Rússia, coisa que largos setores dentro do SPD não são tão afirmativos e não são tão radicais. E o primeiro teste vai ser, seguramente, a questão da entrada em funcionamento, que está neste momento dependente de questões de natureza burocrática ou jurídica, do gasoduto do Nord Stream 2, que é algo que preocupa muito os polacos e os americanos também, mas para a entrada em vigor do qual Angela Merkel já tinha negociado com Joe Biden um mecanismo, nomeadamente de compensação, para o caso de a Ucrânia vir a ser prejudicada por isso. Mas a Polónia não aceita estes argumentos e, aparentemente, Annalena Baerbock também não. E, por outro lado,
Baerbock criou um primeiro incidente, se calhar justificado, nós não temos elementos para analisar isso, criou um primeiro incidente com os russos a propósito da condenação e da constatação e da condenação de um cidadão russo acusado de ser instrumento dos serviços secretos russos, do FSB, que é o, digamos, o sucessor do KGB, na morte de um checheno em Berlim em 2019. E Annalena Baerbock decidiu expulsar 2 diplomatas russos, o que provocou uma reação do Kremlin, eu diria, moderada. Como quem diz, eles tinham que fazer isto para mostrar este gesto, mas, enfim, a seu tempo isto apaziguará. Mas a sensação que se tem, e eu digo isto, o que se tem é também de alguns sinais que vêm de áreas social-democratas alemãs, é que pode ser por alguns gestos de uma líder, de uma ministra dos Negócios Estrangeiros, que está a fazer o seu caminho de afirmação dentro da própria coligação, claro, que podem surgir aqui algumas pequenas dúvidas. O Olaf Scholz já veio defender a sua ministra, e não será por este incidente que as coisas vão prejudicar-se. Há seguramente muito mais tempo para isso. Mas também não deixa de ser significativo que Annalena Baerbock tenha feito na sua primeira visita como Ministra dos Negócios Estrangeiros ao estrangeiro, tenha ido à Polónia. Não foi à França, foi à Polónia. exato. Não foi aos Estados Unidos, foi à Polónia. E, portanto, vamos ver em que medida é que a Polónia pode ou não contar com uma voz, eu diria, moderada e, em particular, com impacto naquilo que são as posições dentro da União Europeia face ao seu relativo isolamento e crescente isolamento nos últimos tempos, e se isto poderá, eventualmente, dividir o governo alemão. Dito isto, o início de Olaf Scholz é normal, tem um ministro da Saúde que é uma pessoa odiada pelos negacionistas e odiada pelos antivacinas, mas que ocupou este lugar sendo uma figura muito conhecida na Alemanha, muito popular na Alemanha, mas ninguém queria o lugar de ministro da Saúde no governo alemão. Talvez a pandemia tenha alguma coisa a ver com isto. Exato. Na questão económica, ainda não há grandes sinais daquilo que se espera vir a ser uma postura mais rigorosa de Lindner, que é o novo ministro vindo dos liberais democratas, do Partido Liberal, que é sabido ser alguém muito pouco, digamos, despesista e bastante preocupado com a manutenção de uma certa estabilidade fiscal. Vamos ver em que medida é que haverá algumas tensões no futuro, embora na Alemanha há um problema que o próprio acordo de coligação traz consigo, que é uma das preocupações maiores, e que aliás corresponde aos interesses dos 3 partidos, é a questão da energia, e é a questão em particular de garantir a transição energética, tendo em conta que a Alemanha já não tem centrais nucleares, já avançou inclusivamente o desmantelar das centrais de carvão para 2030, e está a fazer um esforço grande em matéria de renováveis, quer eólicas, quer fotovoltaicas. Ora bem, a questão é saber em que medida é que é possível poupar dinheiro, que é o que seguramente Lindner quererá fazer nas finanças, mantendo a luz acesa. Esta foi uma imagem que outro dia foi utilizada por alguém na Alemanha, e a ideia é que o importante é manter a luz acesa, e em particular é preciso manter as indústrias acesas, e as indústrias alemãs estão neste momento a sofrer, em primeiro lugar, a quebra dos materiais, o que está a preocupar a indústria automóvel, como é sabido, um pouco por todo o mundo, mas na Alemanha em particular, dada a dimensão que a indústria automóvel tem, mas também porque o crescimento súbito do potencial industrial alemão, que se está a vir a verificar, aliás, puxado um pouco por uma inédita inflação, que está a cerca de 6%, que já não existia desde os anos 90, exatamente, vai seguramente obrigar a um esforço de financiamento e de financiamento público em muitas dessas áreas. claro. E, portanto, aqui é a questão energética e a questão da poupança energética e, ao mesmo tempo, da necessidade de alavancar economicamente e instrumentalmente a economia, podem aqui criar alguma tensão, mas a Alemanha é um país com uma capacidade extraordinária de afirmação a nível mundial.
Uma última questão de resposta muito rápida, Sr. Embaixador. Aparentemente a CDU de Angela Merkel parou, estancou a deriva, digamos, social-democrata que a chanceler vinha a fazer há uns anos esta parte e resolveu virar um pouco para o lado da direita. É verdade, como sabe, a CDU tem sempre a chamada ala bávara, a CSU, que é Exato, quase sempre mais à direita, mas que nunca conseguiu tomar conta da CDU. exatamente. O último líder da CDU, Laschet, que substituiu Angela Merkel, foi um fracasso, claramente, nas eleições, embora também tenha Claro. ficado, digamos, a uma distância mínima Sim, daquilo que sim, foi sim, o sim. resultado de Olaf Scholz. Mas, de qualquer forma, não foi uma figura marcante. O novo líder é um líder que recoloca o partido mais à direita, se calhar já tentando capitalizar aquilo que ele pensa poderem vir a ser os fracassos de um governo colocado um pouco mais à esquerda e sob uma liderança Exato, social-democrata e exato. verde. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas claramente há uma colocação mais à direita. Essas coisas depois normalmente começam-se a detectar nas eleições parciais para os Estados. Precisamente. E aí é que se percebe se de facto começa a haver um apetite por uma mudança mais à direita. Mas isto na Alemanha, estas coisas mudam muito rapidamente. A Alemanha é como os paquetes, é muito difícil mudar de rumo, demora muito tempo a mudar de rumo. E os partidos alemães também não são tão rápidos como os frenéticos partidos de outros países europeus que mudam rapidamente de rumo de acordo com um resultado eleitoral. Uhum. Muito bem, obrigado. A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Para a semana voltaremos com 3 novos temas. Até lá. Já agora, António, se me permite, eu gostava só de Claro. deixar uma nota e desejar boas festas a quem nos ouve, a quem nos segue e a quem nos é fiel neste quadro e também a todo o pessoal do Jornal Económico que faz o favor de nos enquadrar e de nos dar esta expressão semanal nesta leitura que nós procuramos ser tão informativa quanto possível sobre a situação internacional. Agradeço as suas palavras, às quais me junto no sentido de endereçar boas festas a todos os que nos ouvem e da parte que me diz respeito, no que tem a ver com o Jornal Económico, permita-me ser embaixador que lhe agradeço. Nada. Obrigado então e até para a semana.